Nós queremos convidar você para que abra a Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando com vocês o Evangelho de João nas quartas-feiras e hoje estamos aqui no capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo 5. Podemos ler? Digam amém? Verso 1 em diante. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Festa dos judeus era muito comum, porque eram 30 dias de festa no ano. No calendário de Deus existiam 30 dias dedicados a festas no povo judeu. Então se estendia desde o primeiro mês até o final do ano. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, em Jerusalém, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando a água. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então existia essa crença. Crença de que era um anjo que agitava as águas do tanque Betesda. E que o primeiro que entrasse seria curado. Então era muita gente ali, era multidão de doentes, de enfermos, que eram trazidos de suas casas, paralíticos, que não podiam andar, eram trazidos pelos familiares e ficavam ali, ao redor do tanque, esperando que a água fosse agitada. De tempos em tempos, ninguém sabia o dia e a hora em que as águas seriam agitadas, para que, sendo a água agitada, o primeiro que pulasse dentro do tanque seria curado. Eles criam desta forma. E essa é a história que Jesus está contando para você e para mim. Agora veja o verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Há quanto tempo o homem estava vindo ali no tanque? 38 anos. Ele vinha, não acontecia nada, não conseguia entrar na água quando a água era agitada, porque as pessoas vinham antes dele, ele vinha se arrastando, era paralítico, e antes dele chegar, outros já entravam na água e ele não conseguia entrar. Prevalecia a lei do mais forte. Quem era mais forte, quem era mais ágil, mais rápido, chegava primeiro e entrava na água. E há 38 anos ele estava esperando a oportunidade de entrar nas águas daquele tanque em primeiro lugar, quando as águas fossem agitadas. Vocês sabem o que é esperar 38 anos? E aqui diz, olha, verso 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Vocês estão percebendo como é que é Jesus? Ele olha para você gemendo, doente, chorando, sofrendo. Será que ele passa por você sem fazer nada? Faz de conta que não viu? Se ele sabe que ali dentro de uma casa tem uma pessoa sofrendo, numa cama, será que Jesus Cristo não faz questão de entrar? Vilas inteiras eram curadas. Nós sabemos que vilas por onde Jesus passava, não ficava nenhum doente atrás dele. Todos eram curados. Assim é Jesus, porque ele veio para revelar o Pai. Quando você olhava para Jesus, você estava vendo Deus, o Pai, sendo revelado. Porque muitos tinham a ideia de um Deus Pai ruim, um Deus Pai arbitrário, que gostava de castigar. Satanás criou esta imagem feia do Deus Pai. E Jesus veio para destruir esta imagem negativa do Deus Pai. Por isso que um dia perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai,
Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim para revelar o Pai. Então esse Jesus que dava de comer para o faminto, esse Jesus que curava os leprosos, esse Jesus que chegou para esse homem que há 38 anos estava esperando para ser curado e perguntou para ele: você quer ser curado? Esse é o nosso Deus. Deus o Filho é uma expressão do Deus Pai. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 6, eu, Senhor Deus, não mudo. Louvado seja Deus, porque Ele disse, eu, Senhor, não mudo. E se Ele não muda, Ele é o mesmo hoje. Ele olha para os seus olhos, Ele entra na sua casa e Ele pergunta: você quer ser curado? Por que muitos não são curados? Porque não pedem? Porque não creem? Porque não querem abandonar os seus pecados? Então não podem ser curados? Esse homem, há 38 anos doente, ele ficou doente por causa dos pecados dele. Jesus deixou isso muito claro aqui. Ninguém sabia. Mas Jesus, quando o curou, Jesus disse: vá e não peque mais. Todo mundo ficou com olhos arregalados, porque ninguém sabia. Mas Jesus sabia que ele ficou doente por causa do pecado. Por isso Jesus disse: você agora vai e não peque mais, para que não te aconteça pior. Jesus não quer só curar as pessoas, Jesus quer salvar as pessoas. Porque não adianta Jesus curar uma pessoa e essa pessoa ficar sã, saudável e mesmo assim se perder. De que adiantou? Jesus quer salvar e também curar. Continua a leitura. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Como é que Jesus sabia? Alguém falou para Jesus há 38 anos? Não, irmãos. Aqui pode ver que Jesus estava sozinho. Ele não estava acompanhado por Pedro, nem por João, nem por André, nem por Bartolomeu. Ele não estava acompanhado por nenhum discípulo. Ele estava andando pelo templo sozinho. Ele olhou para aquele homem e ele sabia que aquele homem estava há 38 anos doente, ali, esperando para ser colocado nas águas. Como é que Jesus sabe? Quando ele olha para você, ele lê os seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando, sentindo. Eu fico feliz porque o meu Deus, o meu Jesus é assim. Você não fica feliz? Antes de você abrir a boca e falar, ele já sabe o que você está sentindo, o que você está precisando. E ele disse: você quer ser curado? Que pergunta, não é? Deus faz algumas perguntas óbvias. Por quê? Se ele estava há 38 anos, é óbvio que ele queria ser o quê? Curado. Então por que Jesus perguntou: você quer ser curado? Como ele perguntou para o cego: você quer ver? Lógico que o cego quer ver. Mas por que Deus faz perguntas assim? Porque Ele quer confirmação da sua parte. Ele não quer fazer as coisas sozinho, Ele quer a sua participação. Quando você está confessando os seus pecados, Ele pergunta: você quer ser perdoado? Ou você é daquela pessoa que diz assim: Deus sabe o que eu preciso, eu não vou falar nada, porque se Ele quiser, Ele já sabe tudo o que eu preciso. Deus não vai te abençoar, Deus não vai te perdoar. Porque se você acha que Deus sabe tudo e por isso não precisa falar nada, está enganado. Ele exige participação sua. Quando Deus perguntou para Adão, lá no Jardim do Éden: Adão, onde estás? Será que foi porque ele não sabia onde Adão estava? Lógico que Deus sabia onde. Ele estava atrás de uma árvore e Deus sabia exatamente qual era a árvore que Adão e Eva estavam se escondendo. Mas por que Deus pergunta: onde estás, Adão? Porque Ele queria ouvir a resposta da boca de Adão. Deus quer ouvir a sua resposta.
Ele pergunta para você: você crê em mim? Você me aceita como Salvador? Você não pode ficar mudo, você tem que falar, tem que colocar para fora aquilo que você crê. Você quer ser curado? E o enfermo respondeu o quê? Ele não disse eu quero, porque ele não sabia quem estava falando com ele. Este doente não sabia quem era aquele homem, não o conhecia. O homem que perguntou, você quer ser curado? Ele não disse eu quero. O que ele respondeu? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha. O foco daquele doente era o quê? O tanque. Não era Jesus, porque ele nem sabia que aquele era Jesus. Eu não tenho ninguém que me coloque na água. Como é que o senhor quer que eu seja curado? Queridos, às vezes você está procurando cura nos comprimidos, nos tabletes, nos remédios, e Jesus está perguntando, você quer ser curado? Mas o médico não acertou o remédio. Isso. Não, eu não estou perguntando isso, estou perguntando para você se você quer ser curado. Essa foi uma pergunta direta que Jesus fez, e que precisa ter uma resposta o quê? Direta. Mas este homem não entendeu, ele disse, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Coitadinho, né? Que experiência de 38 anos acontecendo a mesma coisa. Então Jesus disse, levante-se. Levante-se. Ele sabia quem estava falando com ele? Não. Levante-se, pegue o leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. A cura, a criação, tudo é pela palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus disse, haja luz, não começou aos pouquinhos, estava escuro, né? Quando Deus disse, haja luz, estava trevas, era abismo, trevas. Não começou assim ficar claro aos poucos, não. Quando ele disse, haja luz, o quê? Pá. Quando Jesus disse para o leproso, fique limpo, não começou a ficar limpo, ficou limpo, assim, instantaneamente. Este homem, quando Jesus disse, levante-se, pegue o seu leito e ande, o que a Bíblia diz aí no verso 9? Imediatamente, o homem se viu curado. Lembra do outro sermão que nós fizemos aqui? Do capítulo 4 aqui, da cura do oficial do rei? Que Jesus falou para ele, pode ir embora que o teu filho vive. E ele marcou a hora em que Jesus disse, vá que o teu filho vive. Quando ele chegou em casa, os servos vieram encontrá-lo, dizendo, teu filho vive. E ele disse, que horas ele ficou bom? Que ele queria conferir com a hora que Jesus falou. Ele disse, 1h da tarde, ele ficou bom. A febre sumiu e ele ficou bom. E ele se lembrou, foi a mesma hora em que Jesus falou, teu filho vive. Queridos, Deus tem poder de falar e fazer acontecer. Como foi na semana da criação, hoje ele tem poder para curar, para libertar da bebida. Se você clama, Senhor, eu estou morrendo com a bebida alcoólica, eu sou viciado, eu não tenho forças em mim para vencer, tem misericórdia de mim. Se você clamar, Ele libertará. Uma vez um rapaz estava deixando de fumar, e eu dei um remédio para ele, e no outro dia eu perguntei, e daí? Você fumou hoje? Ele disse, fumei. Mas se você não tomou o remédio? Se eu tomasse o remédio, eu não ia conseguir fumar. Ele queria deixar? Não queria.
Se você não quer ser libertado do álcool, ou da droga, ou do cigarro, seja do que for, Deus não vai fazer nada. Você não quer, você tem que querer. Eu quero, Senhor. Eu te autorizo a fazer isso na minha vida. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era dia de sábado. Intencionalmente, você vai encontrar na Bíblia, intencionalmente existe na Bíblia existem histórias de Jesus curando no sábado. Ele curava todos os dias, mas ele gostava de curar no sábado, porque isso provocava os fariseus. Era a intenção de Jesus, de sacudir aquele legalismo, aquele farisaísmo. Vocês sabem que os fariseus não podiam cuspir sábado? Sabiam? Não podia cuspir sábado, porque eles diziam, se você cuspir, você está regando a terra, e sábado você não pode regar a terra. Veja, você sabe que no sábado a pessoa não podia carregar um pão? Um pão. Porque seria trabalho. E aí eles disseram, na lei deles, dizia, se você carregar o pão em dois, um pão desse tamanho, mas se vocês carregarem o pão em dois, pode, porque aí não é trabalho. Estão vendo as tolices que eles criaram para tornar o sábado um dia triste, um dia do não pode nada, um dia ruim, um dia de pesar, de chato. O sábado, que era para ser um dia de deleite, de alegria, de cura, de restauração, se tornou um dia chato, monótono, de não poder fazer nada. Vocês sabiam que eles tinham, tudo que eu estou falando não é da Bíblia. São coisas que Satanás colocou na cabeça dos fariseus para eles incluírem na guarda do sábado coisas que Deus não pediu. Eles não podiam caminhar mais do que 1.000 metros. Imaginem, nós estamos a 5 quilômetros daqui. Eu não podia vir aqui sábado. Pela lei dos fariseus, eu não ia poder chegar aqui, porque são 5 quilômetros. Então, queridos, Satanás fez tudo para tornar o sábado um dia péssimo, ruim, indesejável. E Jesus veio para quebrar esse legalismo, quebrar o farisaísmo e mostrar o que nós devemos fazer, podemos e devemos fazer no sábado. Por isso Jesus escolheu curar este homem, porque ele estava há 38 anos lá. Não poderia ser qualquer outro dia, se ele estava há 38 anos ali. Mas Jesus escolheu o sábado, porque ia chocar. Os fariseus iam ver aquele homem sendo curado, iam ver aquele homem carregando o seu... Não era cama, não. Era só uma esteira e um cobertor. E iam repreender aquele homem. E seria a oportunidade de Jesus dizer, é lícito fazer o bem no sábado. É lícito. Vocês sabiam que entre os fariseus, se caísse um boi, se caísse um animal no buraco, ele podia tirar, porque se não tirasse, ia morrer, e seria prejuízo para o bolso dele, certo? Podia tirar. Mas você sabia que entre os fariseus, se caísse um homem, uma mulher, uma criança, não podia tirar? O animal podia, o ser humano não. Vejam como Satanás transformou a guarda do sábado numa maldição. Por isso os fariseus diziam, ele não guarda o sábado, porque curou este homem no sábado. Não, Jesus guardou o sábado da forma que deveria ser guardado, como Deus quer que seja guardado. Por isso, sábado de manhã, a Leila e eu visitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos visitando, tanto quanto for possível. E se precisar levar alimentos para famílias que estão necessitadas, leva os alimentos, leva remédio. É lícito fazer o bem no sábado. Agora,
trabalhar para ganhar dinheiro, você tem 6 dias. Mas no sábado é dia de dar, se doar. E Jesus está ensinando isso aqui. Vejam aí agora, volte a leitura para o capítulo 5, verso 10. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou. Está vendo o que ele falou? O mesmo que me... Ele não sabia quem era o homem que o curou. Até então ele não sabia o nome, não sabia quem era. Não falou o nome, ele falou: o mesmo que me curou, também me disse o quê? Pegue o seu leito e ande. Verso 12. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o teu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, verso 13, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus curou o homem e sumiu dali. Ele se baixou para pegar a sua esteira e o seu cobertor. Quando ele se levantou, Jesus já não estava ali. Por isso os fariseus perguntam: quem é que mandou você carregar? O homem que me curou. E quem é ele? Não sei. Porque os fariseus queriam matar Jesus. Eles estavam tramando o assassinato de Jesus. Por quê? Porque ele não guardava o sábado deles. Jesus guardava o sábado de Deus, mas não guardava o sábado dos fariseus, do jeito dos fariseus, não. Então vejam aí, verso 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus não publicava o milagre. Ele fazia isso de uma forma o quê? Discreta. Não era como a galinha, né? Que bota o ovo e você sabe que ela botou o ovo porque ela está cantando lá. Não coloca uma placa lá na frente da igreja: venha aqui, curas, você vai ser curado, milagres. Não. Jesus era o quê? Discreto. Jesus dizia: aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Deus que vê em segredo vai recompensar você. Não busque o louvor dos homens. Não busque o louvor dos homens. E agora o verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Agora o homem descobriu quem foi aquele que o curou, porque Jesus se revelou a ele. Ele estava no templo e Jesus foi no templo de novo. Jesus gostava de ir no templo, não é? Será por quê? Será por que as pessoas gostam de vir à igreja? Por que você gosta de vir à igreja? Você poderia estar em casa hoje assistindo uma novela que não é de Deus, não é? Uma novela aí que leva as pessoas não para o céu, mas você escolheu vir aqui, porque você gosta de Deus. Queridos, Jesus foi ao templo, encontrou aquele homem e disse: olhe, você foi curado, não peque mais. Estão vendo que a doença daquele homem, 38 anos doente, foi por causa de um pecado que ele cometeu? Por isso Jesus disse, senão Jesus não teria dito: você está curado agora, não peque mais, não peque mais, para que não te aconteça o quê? Pior. Então Jesus quer não só curar, mas Deus quer transformar a sua vida. Não é para você ser curado e continuar fazendo o mesmo que fazia antes. Uma vez tinha um homem que estava morrendo e uma irmã da igreja chegou na cidade e falaram para ela: o fulano de tal quer que a senhora vá lá orar por ele, porque ele está morrendo. E ela iria mesmo. À noite,
naquela noite, Deus deu um sonho para ela. E no sonho Deus disse, não vá. Uau! Deus deu um sonho para ela, para essa irmã Ellen, dizendo, não vá. E não ore por ele. Por quê? Porque o pecado dele é esse. Os vícios dele são esses. E se você orar, ele vai ser curado. E vai continuar nos seus pecados. Então não ore. Então de manhã as pessoas vieram buscá-la para ir à casa do homem. Ela disse, Deus me proibiu de ir. Eu não posso ir. E aí esse irmão doente queria saber. Por que você não quer orar por mim? Porque Deus me disse no sonho que o seu pecado é esse. E se eu orasse e você fosse curado, você ia continuar nesses pecados. O homem se calou e doente ficou. E morreu daquela doença. Porque ele não estava disposto a quê? Abandonar o pecado. Deus não quer curar para que você continue vivendo como se nada aconteceu. Deus quer transformação, mudança de vida. E aqui diz o verso 15 agora. O homem se retirou e disse aos judeus, foi correndo, contar para os judeus, que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus começaram a amar a Jesus? Hein? Perseguir. Por quê? Porque Jesus curou o pobre homem, 38 anos doente, e agora queriam matar Jesus porque Jesus curou o homem. Isso é legalismo, isso não é amor, isso não é misericórdia. É o que está escrito aqui. Por que Deus deixou escrito? Para que a gente aprenda com Jesus. Deus quer que você aprenda com Jesus. Deus não quer que você aprenda com o fariseu, não. Com o fariseu a gente não tem nada a aprender. Verso 15 estamos lendo. Verso 16 agora. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Deus o Pai? Responder às nossas orações. Você acha que Deus não vai responder a sua oração porque é sábado? Deus não atende, Deus não abençoa? Deus não pode mandar chuva porque é sábado. Deus não pode fazer porque... Não, Deus manda chuva sábado, responde às orações sábado, cura as pessoas no sábado. Por isso que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Lá na semana da criação, que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, a Bíblia diz lá em Gênesis 2, 1-3, no sábado ele descansou, abençoou e santificou, porque eram obras, criação. Mas quando é cura, quando é responder o seu pedido na oração, é qualquer dia, qualquer hora, é de madrugada, é à noite, qualquer hora. Deus não dorme, Deus não dormita, o guarda de Israel não dormita. Se você acorda de madrugada e clama, ele está aí do seu lado, para atender o seu pedido. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Queridos, esse é o Deus que você veio adorar. Esse é o Deus que Jesus veio para revelar. Verso 18. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Como é que alguém que diz amar a Deus quer matar os outros? Hein? As maiores mortandades cometidas no mundo em nome da religião. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Vocês já ouviram falar das cruzadas? Foram 7 cruzadas. Exército romano, exército que vinha ali de Roma, da Europa, e iam para as terras bíblicas, e iam matando judeus, matando muçulmanos, e muçulmanos matando também judeus, e cristãos. 7 cruzadas sangrentas, tudo em nome da religião. Mas isso é satânico, porque Deus
não é guerra, Deus não é ódio, Deus é amor. Deus é amor. Por isso os judeus cada vez queriam matá-lo, porém, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus não era igual a Deus, não? Tal pai, tal filho. Meu filho é humano porque eu sou humano. Por que o Filho de Deus era divino? Porque o Pai é divino. Pai divino, Filho divino. Queridos, Jesus Cristo quer que você guarde o sábado, não da forma como os fariseus guardavam, mas da forma como ele guardava. Quando ele disse, é lícito fazer o bem no sábado. Visitar os doentes, visitar os hospitais. Aqui não tem hospital, mas na cidade, um dia maravilhoso para visitar as pessoas, ir de quarto em quarto, orando com os doentes. Sábado é um dia próprio para isso. Orando por aqueles cujas famílias não estão ali muitas vezes. Uma vez eu estava aí em Juazeiro do Norte, visitando um hospital, e encontrei duas jovens que eram da Assembleia de Deus. E eu estava no quarto orando com a pessoa, elas entraram. Eu perguntei para elas, elas pediram, nós podemos orar pelo enfermo que está aí? Pode. Vocês fazem sempre isso? Nós fazemos sempre. Todos os sábados nós visitamos 2 hospitais aqui de Juazeiro do Norte. Vamos de quarto em quarto. Era um ministério delas. Queridos, é lícito fazer o bem no dia do Senhor. Deus é Pai e Deus quer derramar bênçãos sobre você. Hoje Ele olha nos seus olhos e diz, você quer ser curado? E se você disser sim, Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser perdoado também. Eu quero ser também transformado. Eu quero também ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Quantos creem neste Jesus Cristo que revela o Pai, um Pai cheio de amor? Quantos creem nesse Jesus Cristo e adoram esse Jesus Cristo? Fiquem com a mão levantada. Pai querido que estás nos céus, é esse Jesus que nós amamos. É o Jesus que perdoa, é o Jesus que ama, é o Jesus que não sabe deixar doentes gemendo sem fazer nada. É um Jesus que se dirige a nós e pergunta, você quer ser curado? E é Ele que diz, levanta-te e anda. Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo, que Ele venha habitar em nós, responde às orações de cada filho, de cada filha, tirando glória para o Teu nome, da experiência de cada um aqui com Jesus Cristo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, e todos dizemos, amém, Senhor. Amém.